Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal 2018. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o edital para o concurso da Polícia Federal. Lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, ele está disponível para aquisição através do site v1concurso.com.br. Então vamos lá para a resolução dessa questão. Entre as ideias apresentadas na Teoria Geral dos Sistemas, desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, inclui-se a interdependência entre as partes, teoria segundo a qual o todo é formado por partes interdependentes. E o tratamento complexo da realidade complexa é a concepção que se refere à necessidade de aplicar diferentes enfoques para se compreender realidades cada vez mais complexas. E aí, pessoal, certo ou errado? Essa questão é interessante porque, se nós analisarmos o edital do concurso para a Polícia Federal, aparece a determinação para que o aluno estude Teoria Geral dos Sistemas. E a Teoria Geral dos Sistemas, ela não se aplica somente à informática. Ela se aplica a vários outros meios em relação à ideia da ciência, não só a ciência informática. Mas claro que eu vou puxar aqui o assado para falar da Teoria Geral dos Sistemas dentro da ideia do enfoque da informática, porque claro, isso caiu dentro da parte do edital relacionada à informática. E a partir daí a gente precisa saber algumas coisas importantes para responder se essa questão está certa ou errada. Primeiro, é claro, mesmo que a gente saiba que Ludwig von Bertalanffy é um biólogo, é claro, porque ele fez isso não só para a área de informática, como aqui nós estamos estudando. Isso vale para várias outras áreas das ciências. Mas, pensando especificamente na informática, o que nós podemos fazer de analogia entre o que o Ludwig indicou de forma genérica associado à informática? Então vamos pensar. Quando ele introduziu a Teoria Geral dos Sistemas, e ele é considerado o teórico que de fato introduziu essa teoria, ou pelo menos a concebeu como nós imaginamos, ele disse o seguinte, que ele vai conceber a organização como um sistema social formado de subsistemas e que deve interagir com o meio externo para garantir sua sobrevivência. Esse é um ponto importante porque a questão fala sobre interdependência, que não é a mesma coisa do que independência. Quando eu tenho algo que é independente, está lá, totalmente isolado. Quando é interdependente, significa que eu tenho, nesse caso, vários subsistemas que interagem entre si e também com o meio para garantir a sua sobrevivência. Por isso que esses pequenos subsistemas, essas partes, na verdade, são interdependentes. É a percepção, então, da organização como um todo organizado ou complexo. E aí um ponto importante, um conjunto ou combinação de coisas ou partes. Lembra de partes que são interdependentes entre si, que se relacionam entre si e também vão se relacionar com o próprio meio. Então vamos conceber isso da forma como a questão pediu. O que seria então a interdependência entre as partes? O todo é formado por partes interdependentes. Isso é o que a questão pede. É justamente a ideia de que essas partes elas estão relacionadas entre si. Que eu não posso estudar uma determinada parte isoladamente. Eu tenho que estudar essa parte, esse subsistema de um sistema maior, não só isoladamente, mas se relacionando com os outros subsistemas, se relacionando com o todo do sistema e também se relacionando com o meio ao qual ele pertence, ok? Então aí nós temos a interdependência entre as partes como sendo uma premissa importante da Teoria Geral dos Sistemas. Muitas outras questões colocam independência entre as partes, tem que cuidar, é interdependência entre as partes que é diferente de independência. E também temos ali na questão a sugestão do tratamento complexo da realidade complexa. De acordo com o que eu indiquei aqui no começo dessa explicação, está correto o que a questão afirma? Claro, porque quando nós falamos sobre o tratamento complexo da realidade complexa, observa, concepção que se refere à necessidade de aplicar diferentes enfoques para compreender realidades cada vez mais complexas. Obviamente aqui, quando a gente lê, parece estranho. Tratamento complexo da realidade complexa. Claro, nós temos
em um determinado sistema, uma realidade. Em um outro sistema, outra realidade. Quando a gente pensa nisso, é claro que sistemas cada vez mais complexos vão precisar um enfoque diferente. Por isso, concepção, que se refere à necessidade de aplicar diferentes enfoques, quer dizer, uma visão diferente, para se compreender realidades cada vez mais complexas. Porque quando uma realidade analisada em um sistema é mais complexa, ela tem mais partes interdependentes. E lembra, cada parte interdependente de um sistema deve ser analisada não isoladamente, mas também a sua relação com as outras partes, com o todo e com o ambiente. Então, quanto mais partes nesse nosso sistema, mais enfoques diferentes e mais complexos eu preciso avaliar. Isso é o que a questão sugeriu. Então, vamos voltar um pouquinho na questão? Ele dizia lá: era bem clara a questão. Entre as ideias apresentadas na teoria geral dos sistemas, desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, incluem-se a interdependência entre as partes. Perfeito. E aí diz, teoria segundo a qual o todo é formado por partes interdependentes. Perfeito. São partes interdependentes, não independentes. Elas precisam analisar a parte concebida com a outra parte, com o todo e com o ambiente. Depois, o tratamento complexo da realidade complexa. Ele citou isso também? Também é a concepção que se refere à necessidade de aplicar diferentes enfoques para se compreender realidades cada vez mais complexas. Claro, com mais complexidade, o enfoque deve ser cada vez mais complexo pela quantidade de sistemas, subsistemas, quer dizer, de partes interdependentes que vão surgindo aí. Portanto, essa análise está certíssima para a teoria geral dos sistemas. Item importante que veio no edital, na parte de informática para o concurso da Polícia Federal 2018, portanto, merece uma atenção especial nas questões do CESP sobre esse assunto. Até para entender isso, como o próprio edital disse, ele diz lá, fundamentos da teoria geral dos sistemas. E quando a gente fala em fundamentos, é exatamente o que abordou essa questão, não só, claro, na sua criação, ou no seu, vamos dizer, na pessoa, personificado na pessoa que fundou essa teoria, que hoje é tratada como a fundação para o biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, mas também no que ele indicou dentro da teoria geral dos sistemas como fundamentos. E eu diria que essa parte é muito importante pensar na interdependência entre as partes, e não independência, que eles gostam de confundir, e também no tratamento da realidade complexa com diferentes enfoques, porque elas vão ficando cada vez mais complexas. Certíssimo, então, essa análise, questão interessante. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, isso é bem importante aqui para o canal. Também se inscreve no nosso canal. Lembrando a todos, pessoal, que nós temos o curso com o conteúdo de informática disponível no site veonconcurso.com.br para que vocês possam adquirir. Então está lá para aquisição no site veonconcurso.com.br o curso de informática com o conteúdo. Aqui nós vamos disponibilizando no canal questões comentadas. Eu espero vocês então na próxima questão. Grande abraço e bons estudos!